Alô, bom dia. Estamos de volta neste sábado 5 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, 10 entre 10 analistas sérios estão dizendo o seguinte: os Estados Unidos estão correndo contra o tempo desde quinta-feira. E a história é bastante complexa, porque os Estados Unidos estão correndo contra o tempo e contra a recessão. As tarifas de Donald Trump, claro, abriram essa perspectiva. Recessão para os Estados Unidos, de quebra, recessão global, recessão no mundo todo. Bem, a questão dos Estados Unidos é a seguinte, eu digo aqui por minha conta e risco. Donald Trump está a bordo de um carro numa pista, numa autopista muito parecida com a nossa aqui, uma pista, uma rodovia simples, não dupla, mas muito movimentada. E tem uma janela para ultrapassar 7 caminhões. Ele tem 7 caminhões na sua frente e um curto espaço de tempo para ultrapassar a todos. Essa é basicamente a comparação que eu faço. A questão aqui, a ênfase, está na capacidade do veículo pilotado por Donald Trump. Se ele tiver potência, se conseguir ir de 0 a 100 em 2 ou 3 segundos e a 200 por hora em 4, 5, 6 segundos, ele fará essa ultrapassagem. Mas, se o carro não tiver toda essa potência, ele pode ficar pelo caminho. Esse é um risco real que muitos analistas estão dizendo. Olha, se não vencer essa corrida contra o tempo, bem, nós não produziremos os bens necessários aqui, virá inflação com recessão ou estagflação, e aí tudo será perdido. Esta luta aberta contra o globalismo tem um prazo para se tornar exitosa. É uma grande aposta. Muita gente está comparando essa aposta a Rocky Balboa, que não tinha condições de vencer o seu oponente, mas acreditou na vitória até o fim. Treinou, apanhou no ringue, mas acabou vencedor. É também a aposta de muitos investidores americanos que tiveram um sonho e, a partir desse sonho, fizeram todo o possível para realizá-lo. Muita gente está dizendo que essa grande aposta de Donald Trump resgata também o velho espírito empreendedor da América. Porém, contudo, haverá dor, haverá sacrifício. Este primeiro momento será muito difícil. Até o vice-presidente J.D. Vance comentou essa semana abertamente sobre as dores de parto, sobre esse período muito ruim para os americanos. Bem, vamos então tentar entender a coisa por partes. O primeiro artigo a ser destacado essa semana foi do Daily Mail, que revelava uma grande perda, um desaparecimento de valor das bolsas americanas. Vejam só, o artigo publicado por Daniel Jones, editor de consumo do Daily Mail, diz o seguinte: Wall Street teve a pior perda de 2 dias da história, com 6,6 trilhões perdidos do valor das ações dos Estados Unidos. Depois de cair na quinta-feira, as ações caíram novamente na sexta-feira, pois parece cada vez mais provável que as tarifas do presidente Trump causem uma recessão global. Isso é o que disse Daniel Jones, do Daily Mail, não sou eu a falar. Ele continua: as ações dos Estados Unidos perderam cerca de 11,1 trilhões em valor desde 17 de janeiro. A sexta-feira anterior ao início do segundo mandato do presidente Trump, de acordo com a análise do Market Watch Dow Jones Market Data. Cerca de 6,6 trilhões desse valor foram perdidos somente na quinta e sexta-feira, marcando a maior perda de valor de acionistas em 2 dias já registrado, de acordo com os dados. Os mercados já registraram quedas percentuais maiores, como em 1929, quando caíram 25% em 28 e 29 de outubro daquele ano, mas nunca tanto em termos de dólares. A carnificina dessa semana atingiu os americanos comuns, cujas economias para aposentadoria estão vinculadas ao mercado. Quando os mercados fecharam em Nova York, às 16 horas,
o S&P 500 caiu 5,97%, o Nasdaq despencou 5,82% e o Dow Jones despencou 5,5%. E isso, diz aqui a matéria, segue as perdas à quinta-feira para os 3 principais índices americanos, que variaram entre 4% e 6%. O S&P teve o seu pior desempenho desde março de 2020, quando a pandemia desmoronou a economia. Então, no total, aqui desapareceram, ou melhor, as ações americanas perderam 11,1 trilhões em valor desde 17 de janeiro, um pouco antes de Donald Trump ser empossado definitivamente. Bem, esse é um aspecto da realidade. Sim, há esse risco, portanto, de recessão global. Outro aspecto da realidade, sem nenhuma intenção de dourar a pílula ou enganar os americanos, ou o povo da Terra em geral, vem de J.D. Vance. Vejam só, segundo o New York Post, J.D. Vance, o vice-presidente, disse que não vai fugir da dor de curto prazo que as tarifas radicais do dia da libertação do governo Trump podem causar aos americanos, mas insistiu que os Estados Unidos precisam de uma grande mudança. E é aí que algumas pessoas comparam isso à vitória de Rocky Balboa, o filme Rocky, né? Bem, disse J.D. Vance, literalmente, não podemos continuar seguindo o caminho globalista de Joe Biden, onde temos 2 trilhões em dívida e déficits em tempos de paz. Temos a manufatura desaparecendo. Isso não está funcionando para os americanos. Temos que levar esse país em uma direção diferente. Sim, disse ele, essa é uma grande mudança. Não vou fugir dela, mas precisamos de uma grande mudança. Ele também alertou os americanos que vivem de salário em salário que as coisas provavelmente não melhorarão da noite para o dia, insistindo que a equipe de Trump terá que limpar a bagunça do governo Biden antes das coisas melhorarem. Ele disse: sabemos que as pessoas estão enfrentando dificuldades. Estamos lutando o mais rápido possível para consertar o que sobrou de nós. Mas isso não vai acontecer imediatamente. Nós realmente acreditamos que se buscarmos a desregulamentação correta, se buscarmos essas políticas de redução de custos de energia, sim, as pessoas verão isso em seus bolsos. Eles também se beneficiarão do fato de que os países estrangeiros não podem mais tirar vantagens de nós. Isso significa que seus empregos serão mais seguros. Bem, 2 pontos aqui a serem destacados. A memória que ainda temos ou que ainda nos resta de tudo que aconteceu desde o final do século passado em termos de economia. E a segunda questão é a memória baseada na fome ou na dificuldade. São 2 coisas diferentes. Uma esquece o passado e concentra-se apenas no presente. Se no presente as coisas estão difíceis, a culpa é de quem está no controle do barco, ou do navio, ou do caminhão neste momento. Bem, se pensarmos com o estômago, saberemos que as coisas estão difíceis e poderão piorar e a culpa é de quem acionou o botão das dificuldades. Mas se lembrarmos do passado, veremos que tudo foi construído para concentrar o poder nas mãos de uns poucos, como, por exemplo, a China, que passou a ser detentora de basicamente todos os bens, tanto manufaturados como de inteligência, e por seus canais de navegação exportou-os ao mundo todo, tornando-se da noite para o dia a 2ª maior potência da Terra. Isso tudo foi planejado. Foi planejado, primeiro, para implantar um modelo globalista de mercado. Segundo, para implantar também um modelo ideológico para todo o mundo. E também, de quebra, para quebrar esse negócio chato chamado democracia norte-americana. Quem estudar a história verá que foi um plano elaborado por, quem sabe, séculos,
e estava funcionando a pleno vapor, até que Donald Trump colocou o dedo no interruptor, apagou muito a luz desse modelo ou desse mercado. Só que, como foi um projeto elaborado por séculos, não se pode esperar que da noite para o dia ele seja substituído por outro. O que Donald Trump está propondo é que a telha que nós precisamos para cobrir as nossas casas sejam fabricadas ali, muito próximos ao nosso bairro. Que os sapatos que calçamos sejam fabricados na nossa cidade. Enfim, que tudo o que hoje compramos da China voltem para os Estados nacionais. Ele quer tornar os Estados Unidos prósperos de novo, alavancando a sua própria economia, produzindo seus bens no próprio quintal. Este é o modelo antigo, esse é o modelo da humanidade por excelência. Quando foi que precisamos fabricar tudo num único país? A Bíblia fala sobre a Torre de Babel, que faz, de certa forma, uma alusão a esse modelo. Tudo num único lugar. O centro do poder, o centro de produção de riquezas. E o resto? Bem, o resto terá que importar tudo deste centro do poder. O que Donald Trump está tentando fazer é destruir a segunda Torre de Babel da história. E é por isso, claro, que ele corre contra o tempo. Ele está diante de um gigante que se ergueu desde o século passado, desde metade do século passado praticamente, e agora precisa derrotá-lo em poucos dias. Será que a memória, baseada na dificuldade no estômago, será capaz de resgatar o produto da história que nos colocaria todos de joelhos para um poder global, uma nova ordem global? Essa é a questão. São 7, 8 caminhões para ultrapassar de uma única vez, aproveitando uma única janela de oportunidades. Se ele conseguir, teremos esse modelo nos Estados Unidos. Um governo diminuto, um governo eficiente, uma indústria interna pujante, salários fortes e, quem sabe, até mesmo a libertação dos grandes bancos. Porque, curiosamente, o Bitcoin, por exemplo, não despencou como muita gente previa. Pode ser que despenque, mas isso nos dá um alerta. Ele se manteve desde o dia da libertação na casa dos 80 mil dólares, 80 a 84 mil dólares, e não despencou para 70 ou 40 mil como muitos previam. Será que é porque o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor? Se for isso, quer dizer que os bancos se preocuparão muito daqui para frente, porque isso também pode descentralizar a economia. Já imaginou você receber o seu salário no seu celular sem precisar passar necessariamente por um banco? Ou melhor, já imaginou você administrando o seu próprio banco daqui para frente? Bem, são apostas, são propostas. Pode ser que o Bitcoin até despenque para a casa dos 40, mas um dia ele tornará a subir. O problema mesmo é em relação a Donald Trump. Se ele vencer essa luta, teremos sim um novo mundo. Mas se ele perder essa luta, o velho, esse globalista, voltará com tudo. E aí, bem, meus amigos, aí só Jesus na causa. Por enquanto é isso. À noite eu volto com mais uma live, se Deus quiser. Eu espero vocês à noitinha para tratar desses assuntos e outros muito importantes em relação ao escândalo, a mais um grande escândalo descoberto pelo Doge. Até lá.